Vamos lá, entrando de novo. Carolina tem muita coisa para falar ainda. Da distonia, é um assunto que eu nem, assim, não conhecia relacionado à saúde do músico ao músico, né? Vai ser interessante. Cadê ela? Obrigada, hein, Éder, pelo convite. Carol chegou. Pronto, estamos aqui de Pronto. novo. Deixa o pessoal entrar aí de novo, mais um pouquinho. Acho que eu salvei direitinho lá, hein? Eu acho que você salvou também. Vamos ver lá. É legal falar essa live, às vezes alguém está chegando na segunda parte, né? Aí você dá uma palhinha aí do que se trata. Aí a Ah, tá. Juju aí, ó, minha filha. É sua filha? É, Deixa eu fixar o comentário. pessoal voltando, obrigada, gente. Deixa eu ver aqui. A gente não pode deixar de comentar, Bom. Patrícia, Ah, que, como o André falou no grupo do Facebook, é a primeira live 100% feminina. Olha que ai, legal, que legal, muito bom. aham, é 100% feminina. Hein, Carol? O Oi. que você estava falando? Então, aí eu estava falando que aí o Liberato foi Liberar. me acompanhando, e estava perto do Natal. Eu estava com medo de não conseguir passar o Natal com a minha família. Meu irmão, eram 5 horas de viagem até a minha terra natal, Cataguases. Meu irmão me buscou numa Pajero grande. Eu fui deitada. Aí cheguei lá e aí fui nadar, fui para a piscina. O movimento aumentou e eu fazendo o Mackenzie. Olha, no começo o Liberato me pediu para fazer de 15 em 15 minutos. Depois meia hora, era o dia inteiro. Então, na verdade, virou a minha prioridade, porque eu vou te dizer, eu fiquei com medo de não andar de novo. Eu fiquei com medo, eu fiquei com muito medo. O Silvio Aham, está falando umas coisas aí, você quer ler? deixa eu ver aqui. Tá. Carol, você observa predisposições de lesões específicas de acordo com o instrumento da pessoa? Isso, Silvio, sim. Apesar de que cada corpo é um corpo, né? E cada ser usa o corpo na performance musical de acordo com ele mesmo, sim. Por exemplo, no caso do violino, que foi meu tema de mestrado, minha dissertação é em cima disso, a tendência é que as pessoas toquem ou com inclinação lateral, ou com flexão, ou com inclinação com flexão. Seguro o violino aqui, né? Então, tem tendências a ter problemas na cervical do lado direito, principalmente, né? Ou trompistas, por exemplo, que acaba tocando com protusão de cabeça, trompetistas, sim, tem alguns comportamentos corporais por causa da forma do instrumento que pode se repetir, sim. Mas mesmo assim, ainda tem características individuais, tanto com relação ao que ocorre realmente nas articulações, quanto com os sintomas. Mas ótima pergunta. Deixa eu só falar minha experiência. Minha única experiência que eu tive com uma música foi uma adolescente. Foi quando eu trabalhava, eu não conhecia Mackenzie ainda, né? Eu trabalhava com RPG. E ela foi para mim e com desvio, né? Uma escoliose. E ela me falou que tocava e tal. Eu falei, traz seu instrumento. E na hora que ela colocou o instrumento, a forma que ela ficava era a curva dela certinha, né?
E aí a gente foi trabalhando na minha época, né? Na época do RPG e tudo, e ela teve uma melhora muito boa. A Isabela, uma gracinha. Patrícia, eu queria comentar em relação ao que o Silvio disse. Silvio, a palestra que eu fui dar na Holanda, que eu disse, foi exatamente sobre um paralelo entre os músicos e os atletas. A gente tem textos assim aprofundados a respeito disso. Você foi no ponto. O músico é o mesmo tipo de treino, o mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de expectativa, o mesmo tempo de treino, só que com controle motor mínimo, com muito uso de membros superiores, mãos e dedos, pouco uso do resto do corpo, muito sedentarismo, mas as coisas em comum com o tipo de vida que um atleta tem, isso é base de texto e base de pesquisa para a gente. É isso aí. Bom, mas vamos Aham, voltar, não vou acabar nunca mais, né? Vou acabar com essa saga rápido da minha dor. tá. Passa Aí logo, né? eu fui melhorando, aí não tinha mais jeito, Patrícia, porque eu vivi na carne, né? Então, eu acho que grande parte do que dá certo nos meus tratamentos com os meus pacientes é que eu tenho tanta certeza do que é o método Mackenzie, o que é o MDT na vida de uma pessoa. Não é uma certeza intelectual, é uma experiência de vida, uma experiência de. Pessoal. É minha experiência. Então, a verdade fica muito magnética. É uma coisa assim, quando eu falo do Mackenzie, eu não estou falando do que eu estudei, eu estou falando do que eu vivi, né? E eu me sinto uma prova viva disso. Eu tenho a Ah, vida absolutamente normal. Normal, eu faço tudo, eu não sinto dor nenhuma. Aliás, eu tenho 51 anos, estou com 15 quilos acima do meu peso no climatério e eu não sinto dor em lugar nenhum do meu corpo, né? Então, isso é possível, quer dizer, existe vida sem dor no corpo pós-MDT. é, Antes não, antes não. Eu por sei isso que que a a gente dor. apaixona, né, Carol? Por isso que a gente apaixona, principalmente quando a gente vive assim, recebe esse resultado tão bom, né? É Deixa eu claro, te gente, falar. eu tô simplificando, tá, Patrícia? Eu estou falando de dor, não vou entrar na questão de neurociência, nada não. Estou falando só de Não, dor musculoesquelética, dor articular. deixa eu te falar. A Dayane, a- acho que é Daiane Flauta, ela perguntou sobre os flautistas, que cuidados podemos tomar para evitar lesões. Então, olha só, a flauta transversal é o meu calo, é o meu calcanhar de Aquiles. Tudo que eu posso te dizer é o seguinte: tente descobrir uma forma de manter a sua cabeça em cima do tronco e alinhada, dentro das possibilidades. Então, normalmente, o que eu cheguei à conclusão com grandes flautistas, Marcelo Parisi, o Toninho de São João, várias pessoas com quem eu trabalhei, é o seguinte: se você segura a flauta, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Se você segura a flauta, mantendo a cabeça reta para você chegar no bocal, o esforço contrátil dessa região aqui, ela fica muito tempo ali. Então, você pode começar a ter fadiga de peitoral, fadiga de ombro. Porém, quando você tira a cabeça do eixo para liberar essa parte, você faz isso aqui, ó. Então, ou você escolhe o eixo da cabeça, ou você escolhe o relaxamento dessa região. Então, como diz o João, ele diz o seguinte: o meu sócio, ele fala assim: tocar é um aborto da natureza. Não é uma coisa fisiológica, não é. E flauta transversal é completamente assimétrica. Então, a chance que você tem de se lesar menos é fazer um revezamento. Gente, a segunda vez que eu mais aprendi na minha vida, a primeira foi com o método Mackenzie, a segunda foi com essa série de live. Eu preciso agradecer a todos que falaram, eu assisti todas, eu aprendi pra Muito bom. caramba, eu me senti super confirmada em algumas coisas, eu descobri grandes erros em mim, eu adoro descobrir os meus erros, porque para mim aprender é a melhor coisa do mundo, então eu queria agradecer a cada um, a todos, tá? Especialmente, Silvio, a sua live
falou profundamente a mim. Eu te agradeço muito. Marília e Silvio, foi sensacional. Foi. Todos, adorei, todos. E Marília ainda Voltando, arrasou até no resumo, né? Marília fez até um resumo. foi sensacional, Muito gente. bem, Marília. Tá Faz demais, um realmente. resumo aí para nossa live, por favor. Eu estou aprendendo muito, muito mesmo. Tomara que continue. Bom, vamos lá. Então, aí eu fui fazer a formação, tá? E desde do módulo A, eu realmente abandonei todas as outras técnicas. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque a gente tem que quebrar alguns paradigmas, aliás, muitos paradigmas, né? A gente tem que abrir a mente como se fosse assim, esvaziar a xícara de chá, deixá-la vazia para receber uma outra forma de ver, uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de lidar, desde a comunicação com o paciente, à própria avaliação e tratamento, né? Agora, isso é principalmente no que diz respeito à ética e ao meu posicionamento moral perante a vida, o MDT me salva. Primeiro, porque eu acredito na autonomia do paciente, eu acredito que eu não preciso deixar ele dependente de mim, porque ele tem um dinheiro a cuidar, porque ele tem um tempo a cuidar, porque ele tem uma esperança a cuidar. Então, o MDT me acalma, acalma a minha alma mesmo. Eu trabalho de uma forma muito mais de acordo com os meus princípios pessoais do que antes. Fora que parei de ter dor, né, gente? Não tem mais dor no dedão, não tem mais dor no punho, não tem mais dor no antebraço, porque era mão, mão, mão nos corpos o tempo É. todo, né? E Aham. agora, na pandemia, né, Paty? Totalmente possível. Estou atendendo músicos nos Estados Unidos, no Canadá, na França e para todo lado no Brasil, pelo MDT. Olha só que sensacional. Foi uma situação também que eu vivi pelos atendimentos online, e assim, o quanto eu fiz aqui em Marabá uma corrente do bem. E atendo os pacientes de forma até gratuita. E o quanto assim que é fácil assim da gente poder ajudar, né? O Mackenzie em si, a técnica em si, né? Da gente conversar e falando com a pessoa, ela vai fazendo, foi muito gratificante mesmo. Vamos lá? Agora, Vamos. eu queria, antes de você continuar, só levantar uma questão. A gente não vai conversar sobre ela, mas Ah, é uma sugestão para a pauta de uma live de algum outro colega, tá, do André? próximo filme. Na próxima série, que é o seguinte: eu não consegui fazer, eu não tenho o certificado do Mackenzie porque aconteceu um problema comigo. E ontem, na live da Mari, eu acho que eu entendi o que foi que eu fiz de errado. Porque quando eu comecei a atender com MDT, eu tive uma queda financeira absurda. Absurda. Porque os meus pacientes, realmente, de verdade, eles não passam de 4, 5 sessões. Ou eu dou uma sorte danada, que só chega desarranjo fácil para eu cuidar, ou então os meus 10 anos como professora me ajudam, sabe, na comunicação e na educação do paciente. E aí eu nunca mais consegui dinheiro para fazer a certificação e nada, toda uma pobreza danada. Então eu queria Ah, levantar essa questão aí para alguém me ajudar com relação a isso. Porém, a Mari tinha falado que os pacientes antigos dela não queriam que ela parasse de utilizar as técnicas passadas, né? E ela fazia um acordo e atendia essas pessoas como elas queriam ser atendidas. E eu acho que eu fui radical demais, Patrícia. Eu realmente perdi muito paciente que fazia questão da minha mão neles. Eu indiquei para outras pessoas porque eu não consigo fazer o que eu não acredito completamente mais. Bom, entendi. parênteses. Tá aí o meu pedido, gente. Vamos lá então. Vamos lá. Quando fui convidada, eu entrei lá no seu YouTube e vi que tem vários vídeos, né, no YouTube Carolina Valverde e também no site, né? Tem muita informação no seu site. Qual que é seu site? www.carolinavalverde.com. E lá tem o e-book também.
Tem muita Ah, é. informação, né? Muita E-books informação para os e-books músicos para que estão músicos. aqui, né? É. Que eles podem explorar, ir lá e conhecer, Os e-books né? baratinhos, gente. E-books para flautista, para o trompetista, para o violinista, para o violonista. Muito São... bacana, olha. Tem muita Obrigada, gente Júlia. muita gente estava perguntando, uma outra moça perguntou de outro instrumento, uma de outro instrumento, então fica a dica, né? Entra no Fica a YouTube, dica. ela fala muito sobre eu vi de distonia, né? E de instrumentos. E como ela falou, tem o e-book também no site. Vai Tem ajudar uma muito playlist também, né? só sobre saúde do músico. Que bom. Ô, gente, Aham. obrigada pela quantidade de coraçõezinhos que vocês estão mandando. Tá uma Pois gracinha. é. Olha, coloca coração, porque quando o pessoal fica colocando coração, 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 o Instagram vai notificando mais pessoas que a live tá no ar. Ah, então clica no Ah, é? coraçãozinho, clica no aviãozinho, envia para várias pessoas e deixa Blogueira seguir. demais! Eu tô falando que ela tá blogueira? Tá vendo, né? Eu assisto as lives, o povo fala isso, ora, então bora falar, né? Vamos lá. Me fala qual que é seu diferencial no atendimento com os músicos. Então, é exatamente o fato de eu ser musicista. Porque quando alguém vira para mim e fala assim, Carol, formiga quando eu faço acorde de oitava, dói quando eu faço staccato, eu sinto É. uma fadiga quando eu faço um vibrato, ou dá um formigamento quando eu faço arpejo, ou dói pra caramba quando eu faço sol sustenido no saxofone. Entende? Então, a Aham. linguagem, o universo é meu também. E outra coisa, Patrícia, é muito importante o ofício de músico para um músico. É realmente a grande coisa da vida desse sujeito. E se você toca só por hobby, ou se você toca achando assim, tô tocando aqui, você não sabe o que que é, como é tão importante a independência de dedo, a mobilidade, a velocidade, a precisão, a interpretação, a dinâmica no canto, sabe? E fazer e tocar pianíssimo, ou tocar fortíssimo. E como esse controle motor e essa relação com o cérebro, elas dependem de um corpo saudável, tá? Então é muito detalhe. Eu acho que esse que é meu diferencial. É eu ser musicista há tanto tempo, né? A conhecer no meu corpo os instrumentos e meu ex-marido é músico profissional, os meus filhos tocam, os meus amigos são músicos, os meus pacientes são músicos, meus alunos eram músicos, então eu estou completamente dentro, né, dessa história. Com certeza, é um É uma diferencial conversa, tanto. é uma conversa próxima. Obrigada, Helen. Vamos lá, então. A gente Vamos conversou lá. sobre a distonia, né? Isso. E aí você me falou que usa o Mackenzie. E eu queria saber, assim, já que ele é um problema do sistema nervoso central, o que que é? Como é que você faz? Fala um pouquinho o que que é a distonia, coisa rápida, né? Só para o pessoal, quem tá aí, para saber. E às vezes também para algum músico que tá aí e às vezes tem o sintoma e não, ainda não foi diagnosticado. Eu vi lá no seu vídeo que você falou que às vezes tem dificuldade, né, para diagnóstico, para determinar. Aí fala um pouquinho rápido o que que é distonia, né? Quais os sintomas, como que inicia, tudo isso. Tá, vamos lá. Distonia focal. Então, é um distúrbio no tônus em uma região do corpo. E o danado é que é exatamente na região do corpo que o músico utiliza. É aquele movimento que ele utiliza. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? As pessoas falam e descrevem a distonia focal como movimento involuntário, tá? Mas não só. Pode ser uma hipertonia inadequada e não bem-vinda ou uma hipotonia. Então, tanto quando a pessoa precisa do movimento, ele não vem,
Às vezes ela precisa de um determinado movimento, ele vem o oposto. Então, vou dar alguns exemplos, tá? O meu primeiro paciente com distonia focal, há 20 anos atrás, ele é violinista. Hoje, felizmente, graças a Deus, toca absolutamente normal. Toca pra caramba, escala de orquestra. Mas o dele era o seguinte, ele pegava o talão do violino aqui, ó, do arco, e o dedo fechava, o dedo entrava. Então, como entrava, o arco caía. Ele não tinha controle desse movimento. É muito estranho, Patrícia. É como se a parte do corpo fosse de alguém e você fosse outro alguém. Então, toda vez que ele pegava, o dedo entrava. Atendi um trombonista que era na musculatura perioral. Então, quando ele fazia isso aqui, ó, no bocal, para sair o som, ele fazia isso aqui. Ele perdia o tônus e aí perdia a nota, né? Atendi um saxofonista que ele tinha uma distonia focal em masseter, que quando ele colocava a palheta e a boquilha, o masseter contraía, ele apertava muito e aí saía apito na palheta. Atendi um violonista que, quando ele tocava a primeira corda, a corda abaixo do violão, ele fazia isso, e ao invés dos dedos dedilharem, acontecia isso aqui, ó. Para fora. Impressionante. Completamente sem controle, tá? Então, não fiquem desesperados, os músicos que estão aqui. Não significa que todo e qualquer movimento no qual você não tenha completamente controle seja distonia focal. Não. Muitas vezes é uma obstrução de cervical, muitas vezes são encurtamentos neurais, muitas vezes fadiga muscular de exagero de treino, tá? Então, calma. Para fazer um diagnóstico de distonia funcional tem que ser com gente que entende. E o diagnóstico é clínico, viu, gente? Distonia focal não encontra diagnóstico em exame. Não adianta, porque não é real. Então, é um diagnóstico clínico. Bom, os gânglios da base, uma região no cérebro, pira e começa a não compreender o estímulo mental que você manda, tá? Então, para quem está aí e que não é da área de saúde, é o seguinte, ó. O cérebro está ligado na medula nervosa dentro da coluna. Os nervos saem da medula e vão para os seus dedos, né? Aqui cervical, início de torácica, vem para braços, punho, mãos e dedos. Então, qualquer coisa que esteja no trajeto dos nervos aos dedos pode ser um complicador para a distonia focal. Aí é que eu entro com o MDT, Patrícia. É como se eu quisesse, então, eu faço uma faxina no sistema musculoesquelético, faço uma faxina nessas articulações da coluna para ver o que sobra. Às vezes sobra a distonia focal, às vezes não sobra nada porque não era. Então, o MDT tem sido, assim, a base do meu trabalho, a base total do meu trabalho com distonia focal, mesmo a distonia focal sendo de origem do sistema nervoso central, tá? E aí tem outras questões que a gente usa no tratamento também. Porém, etiologia não é conhecida, não tem protocolo de tratamento e cura é uma coisa relativa. Se cura para o músico é ele voltar a tocar como antes, exatamente igual ele tocava, pode ser que tenha e pode ser que não. Mas se cura para o músico é ele voltar a ser funcional na performance musical dele, mesmo que seja com algumas compensações iniciais, sim, pode ter cura. Porém, assim como no MDT, o trabalho da distonia focal do músico depende, gente, 100% de cada um. Eu não tenho como fazer por você o que você precisa fazer. Então, quando alguém vira para mim e fala assim, Carol, você promete que você resolve a minha distonia focal? De jeito nenhum.
quando alguém fala assim, se esse Mackenzie é tão incrível igual você fala para todo lado, você garante que você cura a minha hérnia de disco? Desde o Não. começo da pergunta até o fim da pergunta, não existe promessa, não existe garantia, né? Então, assim, eu É. tenho os recursos de conhecimento para te oferecer, mas é tu que vai fazer, inclusive da distonia focal também. Patrícia, eu tô com muito paciente com distonia focal. Muito, muito, muito. É um Ah, negócio de maluco. É é difícil. novo para mim, principalmente relacionado aos músicos. Eu Você já achei ouviu bem falar interessante. de cãibra do escrivão? De quê? Cãibra do escrivão? Não. Não, tá. É porque é mais ou menos o mesmo tipo de situação. E você Ah, tinha tá. me falado do perfil, né? Do perfil da Se tem um pessoa com perfil distonia mais focal. comum, Ei, Cássia, obrigada, a querida. Cássia aí falando. Ó, olha só, o caso da Cássia foi incrível, porque eu não vou ficar babando o ovo aqui, mas ela é uma das grandes flautistas assim do Brasil, com certeza, Ó, tá? E ela estava com uma obstrução bem forte de cervical, com sintomas em braços, mãos e dedos. Só que a Cássia confiou em mim muito rápido, entendeu? Eu lembro que ela ligou para mim e falou assim: eu não vou conseguir chegar na hora porque talvez o exame de ressonância atrase. Eu falei aqui, para o carro, dá ré e vem direto para cá. E ela foi, e ela foi. Ela foi, eu trabalhei com ela, e na mesma noite ela tinha um concerto com orquestra. Não me lembro se ela ia ser solista. E ela me mandou uma mensagem chorando de emoção, que ela estava quase sem sintoma e conseguiu tocar no dia da avaliação. Mas assim, ela confiou, ela foi aberta, ficou disponível e meteu bala. Foi lindo. é. Isso que é importante, né? O É uma paciente, disponibilidade para o novo também, né, Patrícia? e o paciente aderir, né? E querer mesmo, realmente, e entrar e vir junto com a gente, né? Exatamente. Bom, mas o Tá. perfil, né, da distonia focal, e isso é coisa minha, tá? Isso é coisa da minha pesquisa pessoal, isso não existe. Mas Aham. eu percebo que existe uma necessidade enorme de ser aprovado pela, pela performance musical, um excesso de obstinação, um pouco de compulsão no treino, tá? E é como se fosse assim um perfeccionismo exagerado e uma falta de abertura para outros lados da vida também. Uma obstinação, uma compulsão, uma repetição e uma sensação de que ser músico é o que é mais importante. Gente, a K. Ponto. Tá. Isso, olha só o que ela está falando, a Karina, para procurar no Performing Arts Medicine Association. Se vocês se interessarem pela pesquisa na saúde do músico, tem muita coisa, principalmente no Medical Problems of Performing Artists, que é um periódico. E aqui no Brasil já tem alguma coisa também. Se colocar saúde do músico, lesões em músicos, vocês vão conseguir achar alguma coisa. Aham. E mais alguma coisinha você quer falar sobre distonia? Ué, eu acho que Se não. Se não alguém tiver. tiver alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Esse A, assunto a não Ká tem tá fim. falando aí. A Ká, na Europa, todos os alunos em conservatórios de música são informados sobre esse problema. Maravilha. Pelo menos a informação existe, né? É, deixa eu ver aqui. Isso aí, catata, Bruno. É isso mesmo. O músico normalmente leva o corpo no limite. Ei, Uhum, Diego, obrigada pela presença. É um assunto que não termina. MDT e saúde do músico é a minha vida profissional, né? É, que bom. é a minha paixão. Aham. E André, eu queria. então, deixa eu te contar um caso sério. André, eu não estou em nenhum grupo. Eu não estou no WhatsApp e também não estou no Telegram. Eu só estou lá no grupo do Facebook. Eu vou ver se eu consigo postar lá algumas coisas, tá? Mas você não tá no grupo do WhatsApp? Não. Eu participei no começo, mas eu não dei conta de acompanhar.
e eu acompanho os meus pacientes por WhatsApp. Então, ficou muita coisa para mim, eu saí de todos os grupos. Tá bom. Hein? Eu queria que você falasse alguma mensagem para os músicos, né, que estão aqui na live, para os músicos que vão assistir nossa live, que vai ficar salva. Ó, a Lud está O falando que que você tem pode para passar? passar, pode postar para mim no grupo. Ok, eu te passo, você coloca lá. Beleza. Ó, a Raíssa está perguntando uma coisa interessante. Quanto tempo de estudo seria o ideal para não causar sobrecarga? Raíssa, nós do Exercer, a gente trabalha com 50 minutos de treino e 10 minutos de intervalo. E eu gosto que os meus pacientes trabalhem no máximo 3 séries de 50 minutos numa parte do dia e 3 séries de 50 minutos com intervalos de 10 em outra parte do dia, caso você tenha que treinar demais, tá? Mas passar de 50 minutos a gente não indica. Aham. O Diego falou aqui que demorou 15 anos para uma médica diagnosticar a distonia. Muitos médicos e fisioterapeutas não sabiam o que é. Isso acontece, né? Muito. O Samuel. Um dos meus esforços é tentar aproximar essas duas áreas do saber, né, Paty? A área da saúde e a música. Porque são Aham. muitos os profissionais da área de saúde que não sabem lidar com as nuances da saúde do músico. E muitos músicos não têm consciência sobre o próprio corpo. Então, assim, eu fico tentando unir isso. Aham. Olha, o Samuel, ele falou que tem uma dor pélvica crônica por conta de uma severa nevralgia do pudendo há 2 anos e meio, e nesse período comecei a ter dor para falar, soprar. Ele tocava sax, se tem alguma orientação. Eu tenho. Procura um fisioterapeuta formado oficialmente no método MDT, método Mackenzie, e ele vai fazer uma avaliação lombar em você, com certeza, e em todos os outros lugares do seu corpo que ele achar que são importantes. Faça, Aham, você não vai se arrepender. tá. A Karina Jolie falou que é pianista, professora universitária, tem formação em saúde do músico na Suíça. Gente, nossa live É, tá. ela é chique, ela é chique, ela é chique. Vim aqui para dar uma força para Carol. Obrigada, Karina. Eu que Obrigada. agradeço, Karina. Obrigada. Muitos profissionais da saúde não sabem. Samuel, um profissional para avaliação. Rita Moura. Durante o tratamento de Ó, a Rita tenossinovite tá no dedo aí. da mão, é Não. necessário parar de tocar? O Jorginho. Repete para mim. Durante o tratamento de tenossinovite da mão, no dedo da mão, é necessário parar de tocar? Nossa, que pergunta incrível. Jorginho, que ele chama? É o Jorginho Costa. Jorginho, então, são mais de 25 anos atendendo músicos e eu nunca tirei nenhum músico da performance musical por nenhum dia sequer. Eu não tiro o meu paciente da função dele. Eu trato enquanto ele toca, enquanto ele canta, enquanto ele rege. Boa Hoje em dia, pergunta. no geral, né, Carol? Hoje em dia o repouso já não é, né? A gente, principalmente no MDT, né, no Mackenzie, o repouso não é aconselhado, a gente não indica para nenhum caso, né? Assim, pode ter uma exceção, alguma coisa, mas no geral o repouso não é indicado. Ô, Paty, não adianta também eu tratar o sujeito e ele voltar para a atividade musical do mesmo jeito que ele fazia. Precisa ter uma reeducação de tudo aí. O Samuel perguntou uma recomendação de profissional no Rio de Janeiro. Me manda no direct essa pergunta que eu vou te encaminhar, tá bom? Maravilha, Todo mundo que maravilha. quiser alguma orientação de profissional de Mackenzie no Brasil, até no exterior, né? A live ontem foi da, como chama? Mari, Quem? a Mari, lá no Tennessee. A MAG, tem profissionais também fora do Brasil que a gente também tem contato. Maravilha, A isso. Raíssa perguntou se devemos fazer alongamentos em todos os intervalos entre os períodos de estudo. Então, Raíssa, alongamento fez parte da minha vida e da minha fala antes do MDT.
Hoje em dia, eu penso muito diferente a partir dos posicionamentos e dos olhares desse método. Não, você não precisa fazer alongamento em todos os intervalos da sua prática musical. Se quiser conversar comigo mais sobre isso, me procura pessoalmente, tá? Ó, vamos agradecer o André Velano, que direcionou nossa live para o pessoal do Cifra Clube também. Oh, que Espera ótimo! também que eles possam ver depois. Ótimo. Obrigada. Ó, a Ludmilla já deu aí indicação do Éder, né? Do Rio, que está até assistindo a gente aqui. Nosso Éder aí, né? Pronto. No caso de distonia laríngea, o Sim. fisioterapeuta tem atuação ou somente um fono? Olha, eu já atendi distonia laríngea de cantor, trabalhando respiração e cervical, tá? A pessoa não continuou o tratamento, mas se for possível unir essas duas áreas, eu gosto muito de trabalho transdisciplinar. Então, se um fisioterapeuta do MDT que entende do canto e Fala um pouquinho, ô Carol, fala só um pouquinho da distonia laríngea para o pessoal entender. é a mesma coisa, porque são músculos, né? As fendas, É, da garganta, as né? pregas vocais, né? Fenda não, Aham. prega. Então, onde tem músculo pode ter distonia. Então, por exemplo, a pessoa que eu atendi, ela tentava fazer assim, por exemplo. Aí ela fazia assim. Ela perdia o controle da musculatura da laringe. Então, eu acho que a Entendi. fono, junto com a fisioterapeuta do MDT, desculpa, gente, eu puxo a sardinha mesmo, e que saiba do que é o canto, pode ajudar. Com Eu acho que, certeza. eu acho que a gente já está passando muito do tempo, não? Ou está tudo bem? Não, tá? Está tudo bem? São 6h40. Tá. Então tem uma Tudo hora e bem. 40 já, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, ou então a gente já pode finalizar. Eu pedi para você deixar uma mensagem para os músicos. O que que você tem para falar? Você já chegou a finalizar com a mensagem? Não. Não, porque a gente entrou nas perguntas, né? Sim. Se não tiver mais perguntas, né, eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para os músicos que estão assistindo e também para os que vão assistir. Tá bom. Se aparecer mais uma Então, pergunta aí, a gente continua. tá bom. Gente, olha só. Nenhum instrumento toca sem movimento. Não tem jeito. Você pode colocar um violoncelo parado dentro de um quarto que jamais ele vai soar. Ele precisa de um corpo. E esse corpo precisa de movimento. E movimento tem a ver com articulação, tem a ver com liberdade, tem a ver com consciência. Então, se você não cuida do seu corpo, você vai ter prejuízos de sonoridade. Isso é uma realidade. Então, tenta dividir um pouquinho a sua atenção e os seus investimentos. Ao invés de ficar só pensando em masterclass, num instrumento melhor, pensa também num tratamento, ou numa avaliação, ou numa informação. Leia, informe-se. Existe pesquisa sobre saúde do músico. Tem gente no Brasil fazendo isso e fora do Brasil também. Tem pouca gente? Tem pouca gente, mas tem. Pesquisa, coloca lá no Google, leia. E outra coisa, viva outras coisas além da música. Aprende a cozinhar, leia, namore, veja filmes, veja séries, faça outras coisas. Por favor, movimente o seu corpo. Trata de achar uma atividade física que vocês gostem, que te dão prazer. Isso é muito importante. A gente, como músico, a gente senta e toca sem parar, porque é uma cachaça, eu sei, eu vivo isso. E ainda o som começa a ficar bom, você vai querendo, e quer tirar uma música, quer tirar outra, quer tirar outra. Se deixar, o dia passa e a gente está ou cantando, ou regendo, ou tocando. Mas a vida é mais. Cuide das suas relações pessoais, cuida da sua vida emocional, tem tanta coisa envolvida aí. Vá no oftalmologista, veja se está enxergando a partitura direito. Tira xerox dessa partitura, um xerox bom,
para você não ter que fazer assim para ler a partitura. Tem tanta coisa que você tem que fazer. A sua vida é muito mais do que só fazer a música soar, né? Eu acho que fica essa mensagem. E se precisarem de ajuda, procurem um fisioterapeuta formado no método Mackenzie. Não vale aquele que fala assim, vou te dar um exercício de Mackenzie e que não fez os cursos no Instituto Mackenzie do Brasil. Não vale, tá? Mackenzie não é só extensão de coluna. Mackenzie é um método vertical em termos de avaliação, em termos de compreensão do seu corpo e do que está acontecendo com ele. Eu acho que se tem amor próprio, vocês têm que buscar o melhor para os seus corpos e para as suas músicas. Eu acho que é isso. Parabéns, Carol. Falou lindo, falou muito bonito. Que bom, é porque é Parabéns. tão verdadeiro. Eu acho que você podia fechar a live com uma musiquinha, Ô, Carol. gente, mas ela não desiste. Hoje não, gente. Hoje é só conversa. Olha, ia cair super bem, falou tão bonito. Parabéns, Carol. Ó, te Parabéns para admiro. você também. Não Você foi incrível conhecia, te moderando. admiro muito, tá? E assim, me abriu, né, os olhos para. Ó, o pessoal tá pedindo para tocar, Carol. Não. Ó, agora você tá mais leve, mais tranquila, né? Os músicos Não, estão gente. aí. A gente combina live tocando, eu juro. Tá, então tá. Vamos fazer um happy hour Carolina Valverde. Ó, Vamos. pronto. E ó, Tá bom? tomara que aconteça uma outra live ao contrário, eu te moderando, tá? E que eu possa fazer Tá, tão bem como você fez. Parabéns. Obrigada. imagina. Tá bom, então. Então vamos finalizando aqui, gente. Obrigada a Vamos. todo mundo que participou, tá bom? Todo mundo pode tirar um print aí para postar e marcar eu e Carolina, tá? Ela tá demais. Né? Pode tirar um print se quiser, a gente faz até carinha de print agora. Como que é carinha de print, meu Deus? Sorriso, normal. Pausa pro print. Muito obrigada, gente. E vamos esperar o próximo ciclo das nossas lives do Mackenzie. Obrigada, Éder. Obrigada, André. Obrigada, Paulo. Tudo Foi de uma bom. honra para mim, viu, gente? Uma honra participar disso aqui. Muito importante para minha vida. Obrigada Beijão, para todo Carol. mundo que está aí. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Tenha um bom fim de semana. Paty, valeu demais. Adorei te conhecer. Muito prazer. Também. Beijão. Beijão, gente. Tchau.